Abrir a palavra de Deus, lá no livro de Ezequiel, capítulo 34, verso de número 6, como a maioria da igreja já se assentou, os irmãos podem se assentar, para facilitar, não ficar nenhum jugo desigual. Pronto. Irmãos, eu vou ser muito rápido, muito breve nesse sermão, porque a nossa ministra das crianças me desafiou, irmãos. Falou assim, o pastor, acho que vai ser difícil o pastor falar um dia para as crianças. Eu falei assim, olha, eu vou surpreender, irmã. E o dia chegou. Ezequiel 34, verso de número 6, diz assim: as minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas, estão espalhadas por toda parte. Ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Um rebanho precisando de cuidado, um rebanho precisando de um pastor. E eu quero meditar nessa manhã um rebanho especial. É o tema da nossa reflexão. Vamos mais uma vez falar com Deus? Pai, esta tua palavra, ela sempre faz aquilo que te apraz. Fale com a sua igreja reunida nesta manhã para o louvor do nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, em 1937, talvez um dos maiores gênios que a humanidade já conheceu, teve a brilhante sacada de pegar uma das histórias mais conhecidas em todo o planeta e transformá-las em algo extremamente agradável para tentar atingir o público infantil. Então, toda marca chamada Walt Disney começa a divulgar inúmeros filmes, histórias e trabalhos em torno de uma mulher linda, encantadora. E essa mulher, então, ela provocava ciúmes na sua madrasta, que era perversa, ruim, ao ponto daquela mulher ficar no espelho e perguntando, espelho meu, você já fez alguma vez isso na sua casa, sim ou não? Não. Eu nem ouso, irmãos. Porque, assim, só de olhar de relance, eu já sei o que o espelho vai responder. Então eu prefiro ficar quieto. E quando o espelho responde, existe alguém mais bela do que você. E quem era? Era aquela afilhada, não era filha, mas ela dizia que tratava. E essa madrasta malvada tenta matar, então, essa mulher linda, que andava com uma capa linda, toda branquinha, e tentou de uma forma, tentou de outra, vai a maçã envenenada, até que então essa mulher linda sai e ela encontra abrigo numa casa de gigante chamado anões. E esses anões se compadeceram dela. E esses anões viram que ela estava assim numa sofrência terrível e deram uma missão para ela, olha, se você, Branca de Neve, deixar a casa arrumadinha, uma comidinha pronta, tranquilo, você pode ficar por aqui mesmo. E assim então esses irmãos começam a dar uma roupagem, e a família Green, ela começa então a atender um público infantil e a trazer uma história muito interessante que seriam contados de gerações em gerações. Alguns vão dizer que essa história, formatada por esses alemães, ela não era bem assim, ela tinha até umas histórias difíceis. E eles conseguiram, então, gerar um teor de encanto. Parece até uma magia, ao ponto de pais contarem para filhos, que contaram para seus filhos e seus filhos, e essa história virou uma história geracional.
E grandes pesquisadoras de Harvard começaram então a tentar descobrir por que era o encanto de uma coisa tão simples, mas que impactou tantas gerações. Quem nunca ouviu a história da Branca de Neve? E então, quando mergulharam no estudo mais profundo, eles perceberam que esses irmãos, Jacob e William, eles tiveram um conceito muito interessante numa igreja calvinista reformadora, que seu pai os instruiu. Então, um grande jurista chamado Philip, e esses irmãos perceberam a seguinte sacada: para a gente fazer uma coisa que vai impactar, que vai gerar algo que vai ser contado de geração em geração, é só olhar para a igreja que a gente vai perceber tudo que a igreja está vivenciando. Nós vamos ver uma religião falida. Por que a religião está falida? Porque a religião não mais está considerando os contos, os feitos de Deus de geração em geração. Nós vamos olhar então como as pessoas estão se comportando e nós vamos traduzir uma história existente e nós vamos recontá-la de uma maneira especial diante de um contexto teológico, bíblico, que vai impactar gerações. Assim é a história Branca de Neve. O que me chama muito a atenção é que me parece que aqueles anões estavam perdidos e não tinha um pastoreio, até que chega aquela mulher e apacenta tudo. Ela consegue adornar o ambiente, cuidar. Houve ali um movimento, uma sinergia, uma simbiose impressionante. E tamanha inspiração, irmãos, só poderia vir de um grande olhar, de um grande observar o que era essa igreja luterana reformada e o comportamento dos seus membros, ao ponto deles então começarem a falar: vamos dar nomes aos bois? Vamos. E o primeiro anão recebeu o nome de Dunga. Sim, em Portugal é chamado até de mudo. Por quê? Careca, sem barba, já estou ficando assim meio Dunga, irmãos. Sendo esse anão um dos mais queridos. Ele era o caçulinha, desajeitado, desengonçado. Ele ficava ali, sabe, com aquela criancice dele, naquela inocência. E essa inocência tinha dois lados na figura desse anão. Ao mesmo tempo que ele era ingênuo e muito simplório, ele também, na sua visão de mundo, ele era caracterizado como infantil e até um tanto quanto bobo. Sabe por quê, irmãos? O que caracteriza a inocência e a pureza? E a palavra de Deus vem dizendo a cada um de nós: se nós não nos fizermos como criança, não poderemos herdar o reino dos céus. Como falta pureza, como falta inocência. Parece que o rebanho de Deus hoje é um rebanho que está muito esperto, talvez mau sentido da palavra, e tudo vê problema, tudo vê dificuldade, tudo encara as coisas de uma forma. Às vezes falta a gente ingenuidade, é aquela coisa da pureza da criança, de não levar as coisas para o coração. Criança, meus irmãos, briga aqui um pouquinho, daqui a 1 minuto estão tudo junto de novo, tudo certinho. A gente fala de uma forma diferente, fica 1 ano, às vezes, olhando de uma maneira torta. Mas me chama a atenção também no Dunga, porque, ao mesmo tempo, ele era muito sem noção, e ainda bem que igreja não tem ovelha sem noção. Ele, às vezes, era infantil demais, e a Bíblia diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não sejam como que insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E quando a gente olha para esse desafio de amadurecer, de anos às vezes que tem gente que está frequentando a igreja, mas não consegue ser uma pessoa sensata, madura.
equilibrada. Às vezes essa infantilidade espiritual, como atrapalha. Ovelha chamada dunga. Tem aquele ar de pureza, mas também tem aquele ar, sabe, que começa às vezes a fazer umas atrapalhadas. Mas nesse comportamento infantil, a Bíblia diz para a gente: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a Ele seja a glória para todos sempre. Amém. 2 Pedro 3:18. Mas tinha uma segunda figura de uma ovelha, de um rebanho, que ali eles se inspiram, que é a ovelha chamada zangado. E na igreja não tem isso, irmãos. O zangado era o mal-humorado. Você passava para ele e falava: aleluia, zangado, graça e paz. Ele respondia: amém. Se esse camarada pudesse não falar comigo, estava me fazendo um favor. O zangado levava tudo a mal. O zangado, ele parece que envenenava. Ele envenenava tudo, era cheio daquelas maldades, ele era negativo, ele sempre atrapalhava tudo. Tudo que eles iam resolvendo naquele rebanho ali, o zangado se metia e queria logo dizer: não vai dar certo, o negócio está ruim, vocês não estão enxergando o que tem que enxergar. O zangado criava uma série de problemas, era muito crítico, discordava de tudo, sempre buscando ter razão, e fazia questão de levar as discussões mais calorosas possíveis no meio dos outros anões. Assim era o zangado. E a palavra de Deus nos fala para a gente não viver murmurando, zangado, não. Sabe por quê? Os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. Ao invés de clamar, tem gente que vive a murmurar. Reclama, vê tudo, vitimiza, é o zangado. Aquele mau humor crônico. Eu gosto de acordar dizendo: esse é o dia que o Senhor me deu. Eu vou viver esse dia como eu nunca vivi. Eu vou experimentar hoje o que eu nunca experimentei. Mas tem gente que sai da cama dizendo: a bênção que vier, eu vou jogar pela janela. Que o primeiro que cruzar o meu caminho, eu vou falar mal mesmo. Eu vou tratar mal. Eu vou responder mal. Eu vou fazer cara feia de brabo mesmo. Eu vou mostrar que eu não estou gostando mesmo. E quando a gente quer, a gente consegue, irmãos. Não precisa nem muito esforço, não. Hoje, por trás dessas máscaras, olha, irmãos, a gente está aprendendo uma técnica de olhar nos olhos e já verificar se está zangado ou não. Nós estamos aperfeiçoando essa qualidade. Mas, Provérbios 22:24 diz: não se associe com alguém que vive de mau humor. Gente mal-humorada contagia tudo. Você vem com aquela coisa alegre, falando: hoje é o dia do pastor, que bênção os pastores. Aquele pastor Anderson, vou falar uma coisa. Outro dia, não, mas hoje, irmão, você não sabe. Vou lhe contar. Tem gente que vive de mau humor, leva tudo a mal. Mas a Bíblia nos fala que o homem bom tira coisas boas do seu bom coração, mas também do seu mau tesouro tira coisas ruins, porque a boca fala do que está cheio. Quem responde com aquela cara? O coração está cheio disso, irmão. Não é assim? Se a boca fala do que está cheio, o coração... Aí eu fico assim, às vezes eu passo por alguns que dá vontade de dizer: eu não vou cumprimentar mais não, porque eu não aguento mais eu não aguento mais esse tratamento não, irmão. Mas cada um dá o que tem. Eu vou falar assim: bom dia, paz do Senhor. Bom dia. Bom dia. É o coração que começa a transbordar, começa a passar pessimismo, coisa ruim, sabe? E o verdadeiro remédio para essas pessoas é fé e esperança, porque isso gera otimismo, dizer: eu posso ir à frente, vai mudar. Não adianta a gente demonstrar que a gente gosta, não,
Porque o temor ao Senhor é odiar o mal. É isso que a Bíblia fala. E diz mais: a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, diz o Senhor, eu odeio. Provérbios, capítulo 8, verso de número 13. A pessoa nunca elogia, irmãos. Sempre para criticar. Aí eu fui lá falar com não sei quem, não resolveu. Agora eu falei com não sei que lá, também nada. Agora que não sei que... Olha, é uma vítima. Só vive zangado, se aborrecendo. Não vale a pena não, irmãos. E eles se inspiraram, eu não sei aonde, para encontrar esse tipo de ovelha. Para narrar aqui para a gente. Hoje está se arrumando um jeito de criticar tudo e a todos, julgar a tudo e a todos. E a Bíblia fala, não julgueis, para que não sejais julgados. Mas tinha também um outro tipo de anão, que era chamado mestre. O mestre era uma coisa impressionante. O mestre, ele era o líder nato. Você via o equilíbrio, sua experiência, sua maneira de apontar o caminho. O mestre, ele vivia como aquela pessoa boazinha, amigável. Ele tinha uma liga que ele conseguiu unir as pessoas. Sabe por quê? Apesar de tudo quanto estavam vivendo a nível de confusão, ele tinha sempre uma palavra sábia, temperada e apontava um caminho. De ovelhas, mestres. Ovelhas que têm sempre aquela liga que é diferente, consegue adornar as coisas mais difíceis. Aquela ovelha que, embora pudesse já estar até tomando uma outra atitude, ele consegue contornar algumas coisas. E a Bíblia não fala assim, pelo tempo que vocês têm, muitos de vocês já deviam até ser mestres. Mas precisam de alguém para ajudar vocês novamente o caminho e os princípios elementares. Em outra tradução está escrito, rudimentares da palavra de Deus. O mestre tinha uma sabedoria enorme, sabe por quê? A sabedoria oferece proteção, diz o texto, como faz o dinheiro, mas a vontade do conhecimento é esta, que a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Eclesiastes 7, 12. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a quem? Que a todos dá. Só tem que ter mestre aqui. Mestre. Deus dá. Deus dá a condição. Deus dá a condição para você liderar. Deus dá a condição para você pacificar. Até porque a Bíblia fala, bem-aventurados pacificadores. Não é assim que a Bíblia diz? Porque eles serão chamados o quê, irmãos? Filhos de Deus. Mas tinha um outro também, que era chamado dengoso. O dengoso, irmãos. O dengoso só vinha ensaiar, Priscila, para o coral, se ligasse para ele. O dengoso chegava aqui para tocar, era um drama. O dengoso tudo achava que é difícil. Se não der uma palavra, parece aqueles bonequinhos que você tem que dar corda toda hora e soltar para ele ir. Se o dia que não der corda, ele não anda. Precisa de sempre um carinho a mais, é dramático demais. E tinha esse tipo de anão também nesse rebanho. O dengoso, ele parecia um pouco até com soneca e com atim, mas tudo ele fazia aquele negocinho de chegar, ficar se encostando, sabe? Para tentar, então, alcançar o seu objetivo. Era tímido, fazia aquela cara rosada, às vezes não tinha ousadia para ir para frente. E a Bíblia nos fala que Deus não nos deu espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O dengoso ficava aquele denguinho dele, tudo precisando de um negocinho, e sempre à margem de alguém, sem iniciativa alguma, não conseguia ir lá e fazer a coisa com ousadia. Mas a Bíblia fala que, quanto aos tímidos, aos incrédulos,
aos abomináveis, aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, e por aí vai, uma lista grande, vem dizendo que o que está preparado é lago de enxofre. O negócio é ruim. Está lá em Apocalipse 21, 8. E a gente, às vezes, só faz as coisas quando há uma palavra de reconhecimento. Como tem gente carente de um dengo. Só funciona com dengo. Desenvolveu a maneira dengosa de ser, para tentar sobreviver e ser reconhecido. Mas nesse rebanho também tinha um tal de Soneca. E o Soneca aparecia com os discípulos de Jesus. Irmãos, o negócio está ruim para o meu lado. Eu preciso que vocês orem por mim. Jesus virava as costas, o que eles estavam fazendo? Eu não sei se você conhece gente que dorme 10, 12 horas por dia, acorda e fala assim, eu estou com sono. Sempre levanta cansado. Eu tenho vontade de fazer um culto para eles cantando, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando. Meu irmão, falta disposição. É um cansaço crônico. Eu posso dormir 24 horas. Alguns ainda fazem assim, irmão, esse dia não vem falar comigo não. Eu vou tomar um Lexotan, vou tomar aqueles remedinhos que vocês conhecem aí. Vou tomar aquele, como é que é o nome daquele? Alprazolam, isso. Vou tomar um Depakote, vou capotar. Ainda vou tomar um relaxante muscular. Olha, amanhã, depois de amanhã, se Deus assim nos permitir, nos veremos novamente. É o meu momento que eu preciso dar uma relaxada, dar uma descansadinha, de leve. Aquela coisa assim. Tem gente que, irmão, encosta assim numa parede e vê um negócio, apaga. Eu não sei como é que consegue. Tem gente que você está conversando, contando uma história empolgante, quando você olha, você toma um susto pelo barulho, já está roncando. Você, meu pai, o que foi isso? Gente sonolenta. E aí, Romanos vai dizer assim para a gente, 13:11. Conhecendo o tempo, e agora despertemos do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que antes, quando aceitamos a fé. E a gente vai ver essa sonolência espiritual em toda a nossa vida, ao ponto de Salomão escrever em Provérbios 6, de 6 a 9. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado no teu sono? Vocês já observaram a formiga? Irmãos, eu vou te dar uma lição, você que está sonolento demais, ou sonolenta. Observe um formigueiro. Fala assim, Deus me faz igual uma dessa aqui, ó. Aquela ali que está carregando agora aquele pedação de folha, olha o que ela está fazendo. Eu não estou conseguindo carregar mais nada, não, Deus. O negócio está feio. Tem gente que a gente chama como igreja, mobiliza, fala, pastor, conta comigo, estamos juntos para o que der e vier e tal. Aí no dia, sabe o que é? É que hoje, porque, irmãos, é um cansaço extremo, tem sempre uma desculpa. Não consegue. Mas eu queria já me encaminhando para terminar o sermão, também tinha o famoso Atim. E o Atim, ele sempre, quando as coisas estavam por acontecer, ele dava aquele espirro. Ele vivia até com aquele dedo no nariz, né? E ele estava sempre fragilizado física, emocionalmente, espiritualmente. Qualquer coisinha, o Atim demonstrava uma fragilidade. É aquele tipo de gente que a gente pergunta, sei como é que você está, pastor, não está bom não. Sabe o que acontece? Minha empresa lá, o negócio está... Aí você manda assim, e aí, meu irmão, a paz do Senhor, como é que o irmão está? Não está não, pastor. A coluna aqui, ó, sabe, teve um... Sim, eu dei um mau jeito aqui, sei.
E aí, meu irmão, que alegria te ver. Como é que você está, meu irmão? E, pastor, o tempo mudou, afetou minha rinite alérgica. Aí eu estou assim, eu não sei nem o que eu estou sentindo, pastor. Mas eu não estou bem, não. Tem gente que a hora que você pergunta, vai falar com ele, está sempre fragilizado. Sempre tem um drama. Sempre está emocionalmente abatido, a saúde ruim. Está sempre contando uma coisa assim, sabe? Eu fico muito triste com esse período que nós estamos vivenciando. Eu gostava de chegar na minha antiga igreja, aí eu gostava de dar um beijo na cabeça das senhoras. Eu ia passando na fila assim, o pessoal de lá da aula lembra disso. Aí algumas diziam assim, hoje é domingo, eu vou lavar meu cabelo, que o pastor Anderson vai dar um beijo na minha cabeça. Aí eu vi aqueles cabelinhos cheirosos, branquinhos, cuidadinhos. Eu dava um cheiro nelas, brincava com elas. E já pela idade, irmãos, a gente entende. Tinha uns dramas para contar. Mas tem gente tão nova, com a vida pela frente, e que parece que a vida é uma fragilidade em pessoa. É disso que eu estou falando. Gente que era para estar assim no auge, sabe, explodindo. Eu não posso isso, tudo acha que não dá, que não tem jeito, e vai se entregando, se acomodando, e quer que venham as facilidades, porque sempre se acha doentinho, ruim, que não vai dar. E aí, a Bíblia fala para cada um de nós, você está doentinho? Paulo também esteve, e Paulo ouviu, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Está se sentindo fragilizadozinho? Olha aí. Para que em mim habite o poder de Cristo. Quando o poder de Cristo é presente, não tem fragilidade. Não há. Eu queria terminar dizendo para você que esse rebanho que a palavra de Deus está falando em Ezequiel, que dispersa, ainda tinha uma figura muito importante, que era um anãozinho chamado Feliz. Feliz estava chovendo, ele estava, chovia, ele estava, tem o que comer, ele estava, não tem o que comer. Ele dizia assim, em todas as coisas eu fui instruído, eu sei estar bem, sei passar necessidade, sei estar aqui, sei estar ali, ou seja, alegria. Irmãos, se a alegria no Senhor não for a nossa força, nós temos que ter uma alegria ultra circunstancial. Isso eu peço, ainda não veio, eu estou alegre. A mulher perde o filho, ia perguntar, e aí, como vai? Está tudo bem. Amor de mãe, perdeu uma filha, como é que vai dizer que está tudo bem? Ela já começa a mobilizar tudo para focar para o milagre. E tem gente que está deixando de experimentar milagre, porque a sua vida é uma tristeza profunda. É um pesar na alma que acorrenta. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui, você que está conosco na internet, para quebrar a tua tristeza, a veste angustiada, e você vai sair daqui com espírito de louvor. Troca isso, irmão. Troca isso. É tanta gente triste, tanta gente se lamentando, e a palavra nos incita, alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se. O coração alegre é o remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, 22. Você tem que sair daqui nessa manhã dizendo, nada vai me abalar, haja o que houver daquele portão para fora na minha vida ali, nada vai me atingir, sabe por quê? Eu estou bem certo de que o Senhor está sempre comigo. E se Ele está ao meu lado direito, nada
pode me abalar, dizia o salmista. Salmo 16, verso de número 8. Se temos a plena convicção que o Senhor está no controle de todas as coisas, como é feliz quem não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta de pecadores, nem se assenta em roda de zombadores. Ao contrário, a sua alegria, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. Bem-aventurado, feliz é, alegria. Eu quero concluir essa reflexão dizendo uma coisa para você. O livro de Ezequiel, do profeta, está falando, o pessoal dispersou. O rebanho dispersou. E não tem quem vá buscar. Porque tem gente feliz, tem gente triste, tem gente zangada, tem gente imatura, tem gente doentinha. Mas o Supremo Pastor de Ovelhas está aqui nessa manhã dizendo: eu vim te resgatar para o meu aprisco. Eu não sei se você se enquadrou nesse rebanho, como um desses personagens, talvez 2 deles, 3 deles, não sei. Eu não sei se tem muita gente zangadinha, doente. Eu não sei quantos sonecas me ouvem nessa manhã, quantos felizes, quantos dengosos, quantos ingênuos como Dunga. Mas para esse rebanho, com as múltiplas características, é impossível, irmãos. A gente tem um rebanho só de mestres felizes, já pensou? Um rebanho só de mestres e felizes. Mas apesar da sua dor, apesar da sua fragilidade, apesar de tudo que você tem colocado esses dias, creia. O Supremo Pastor está aqui dizendo: eu quero te fortalecer, eu quero te curar, eu quero enxugar suas lágrimas, eu quero ser com você. Curve a sua cabeça agora e fale com Deus. O texto diz: as ovelhas estão perdidas, espalhadas. Mas o Senhor nessa manhã te resgata na autoridade da sua palavra, para fortalecer o doente, para tirar a tristeza do zangado, para gerar vigor no soneca, para acabar com esse negócio de timidez do dengoso, para que você saia daqui como mestre, como feliz. Você vai sair desse culto aqui feliz, dizendo: o Senhor hoje me fez eu ver quem eu sou como ovelha. Mas mais do que isso, o Senhor me chama agora, porque eu estava enfraquecido, perdido, a ser quem Ele sonhou que eu fosse. Ora a Deus e fala para o Senhor: Deus, me ajuda nessa manhã. Tira a tristeza do meu coração, cura a minha doença, me gera vigor, Deus, tira a sonolência. Eu não quero mais ficar como um dengoso, eu não quero ficar na timidez, mas quero ter ousadia. E eu quero orar com você. Senhor, eu quero te pedir nessa manhã especial, onde celebramos o dia do pastor. Trata com esse rebanho que ouve essa palavra, aqueles que hão de ouvir, e que o Senhor possa fazer algo diferente, levantando o abatido, socorrendo o necessitado, curando o enfermo, tirando a tristeza,
mas que saia daqui nessa manhã um rebanho de mestres, de gente que vai ter uma liga diferente, vai ter um sabor diferente, vai temperar, apontar o caminho, vai pacificar e vão sair daqui felizes pelo que o Senhor tem feito na sua igreja, Pai. Abençoa-nos como o seu rebanho que o Senhor nos separou, e que o Senhor, o nosso supremo pastor, possa nos resgatar, nos encontrar para o louvor do nome do Senhor. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé, vamos adorar o Senhor.